Graças a Deus. Vamos partir, irmãos, para essa segunda parte, falando um pouquinho agora sobre o treinamento que nós precisamos continuar tendo, sendo capacitados pelo Espírito Santo. E eu coloquei como título Liderança à Luz do Evangelho de João, porque a análise do texto é toda sobre o Evangelho de João. Os músicos vão estar atentos aqui, já preparados para nós estarmos adorando o Senhor nesse último momento. E eu quero ler com você o segundo texto do nosso roteiro, que é João 16, o verso 7 e o 8. Então diz assim o texto. Preste bem atenção no que Jesus está falando. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aleluia. Ele já está aqui. Que glorioso, ele já está aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quero pedir mais uma vez o teu apoio aí com a tua caneta, o teu lápis, para preencher uma resposta a essa pergunta. Parece óbvia a resposta, mas eu gostaria que você pensasse um pouco. Por que a vinda do Espírito Santo foi necessária? Uma vez que a obra de redenção do homem já tinha sido realizada por Jesus na cruz. Qual é o pensamento, a conclusão que você tira da vinda do Espírito Santo? Então coloque ali. Se você quiser compartilhar, já vá compartilhando com alguém que está ao teu lado. E juntos eu quero estar meditando um pouco e rapidamente com você sobre a missão do Espírito Santo. Por que a vinda do Espírito Santo foi necessária? Uma vez que a obra de redenção do homem já tinha sido realizada por Jesus na cruz. Ok? Colocou alguma coisa? Quer compartilhar com alguém? Compartilha aí. Pergunte o que ele colocou no dele, o que você colocou. Isso. Agora me ajude aqui. Alguém pode me dar uma resposta aí? Levanta sua mão e fala bem alto aí. Hã? Convencer do pecado. Ok. Amém. Não sei se lá atrás ouviram, mas o Espírito Santo deveria vir, e ele veio para fazer a sua missão de nos instruir, nos consolar, nos guiar em toda a verdade. É isso, né? Ok. Muito bem, irmãos. Vamos juntos ver qual é a missão do Espírito Santo, ok? Então, eu quero seguir agora de uma forma mais direta no resumo, no nosso roteiro, digo. E o nosso roteiro começa dizendo assim: Satanás reina no coração e cega o entendimento dos que não foram regenerados. Conforme a Bíblia mesmo diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. A gente sabe que o coração, o entendimento das pessoas que não têm Cristo, está sob o domínio de Satanás. Mas, veja só o que Jesus diz: quando fosse levantado da terra, atrairia todos para ele,
João 12, 32. Glória a Deus por isso. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos algumas coisas referentes a esse tema, e ele ensinou claramente que a sua obra na cruz, a sua redenção e o retorno dele ao Pai eram necessários antes do Espírito Santo de Deus descer. E quando Jesus toca nesse assunto, ele provoca muita inquietação no coração dos discípulos, porque ele era o consolador para eles, e ele começa a falar de outro consolador. Eles não estavam entendendo. Para nós é tão simples, porque nós conhecemos já o Espírito Santo. Mas imagine naquela ocasião, tendo ele como o consolador, aquele que estava ali para todo tipo de problema, dizendo assim: eu vou, tchau. Começou a gerar uma inquietação. A Bíblia fala que Pedro e até outros discípulos perguntaram para Jesus, para onde ele iria e tal. Não vem ao caso a gente entrar nesse mérito, porque a preocupação não era quanto ao lugar, mas sim como é que eles iam ficar. Então Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai embora. E ali o nosso roteiro diz assim no próximo parágrafo: a perspectiva da separação e do sofrimento mencionados por Jesus anularam todos os pensamentos de consolação e a força dos discípulos. O Espírito Santo foi então enviado para capacitá-los. Esse é o termo que deve ser colocado ali, em sua missão, para que as pessoas entendam. Esse é o outro termo que você deve colocar na lacuna, que da cruz surgiria o maior bem que jamais veio ao mundo, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! O maior bem. Então, quanto ao pecado, irmãos, continuando no roteiro, o foco do nosso testemunho, é o que você deve colocar na lacuna, deve estar no fato de Jesus ter pago o preço por todo o pecado. O aceitar Jesus é a única opção para uma pessoa ser liberta da escravidão. E essa verdade nós precisamos anunciar, porque isso aconteceu conosco. Ou seja, se a nossa vida refletir os ensinos da palavra de Deus, a incredulidade cairá. E o Espírito Santo de Deus em nós convencerá as pessoas a se perceberem como pecadoras. João 16, 9. Veja que quanto ao pecado, tem um posicionamento que nós precisamos ter, e o Espírito de Deus quer trabalhar através de nós nas pessoas em relação a isso. Continuando, no que diz respeito à justiça, é o próximo parágrafo que nós devemos preencher. Jesus, voltando para o Pai, coloca o selo da aprovação de Deus sobre o ato de redenção que ele realizou. João 16, 10. Temos esta confirmação em nosso coração pelo poder do Espírito de Deus. Então devemos anunciar ao mundo. Coloque ali, anunciar ao mundo a respeito da natureza dessa justiça e da necessidade que todas as pessoas têm de recebê-la.
E quanto ao juízo, a cruz foi o julgamento, é a palavra que você deve colocar nessa lacuna. A cruz foi o julgamento divino contra o príncipe deste mundo. A princípio a cruz parecia o triunfo de Satanás, mas na realidade foi a sua derrota. É o termo que aparece ali para ser colocado nessa última lacuna desse texto que você vê na tela. João 16:11. E para encerrar, todo aquele que se submete com rigor ao perfil bíblico estabelecido pelo Senhor, revela para as pessoas e para o mundo que Satanás já está condenado pelo juízo que Jesus estabeleceu. Aleluia! Domínio ele não pode ter mais sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus nos resgatou. Glória a Deus. Então, para concluir, irmãos, o Espírito Santo em sua missão na igreja promove a glória de Jesus e o torna conhecido ao mundo através de nós, irmãos. Portanto, assim como os apóstolos, precisamos ser guiados por Ele em toda a verdade e no que está por vir, para revelar Jesus aos outros. Busque então o Espírito Santo de Deus o quanto você puder, porque a volta de Jesus está se aproximando, e ainda há muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E eu quero só dizer para você que nós vivemos uma época notória de carência de padrão bíblico. E nós cristãos somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por isso. Precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa vida cristã precisa se manifestar com essa autenticidade e com o testemunho que o Senhor deseja que seja revelado ao mundo, irmãos. Isso é muito importante. Nós precisamos evidenciar isso nas nossas vidas. Mas veja, não adianta tentar fazer pela capacidade humana, porque o negócio aqui é sobrenatural. Nós estamos tratando com o príncipe deste mundo que cega o entendimento dessas pessoas. Mas pelo poder do Espírito Santo isso é possível. E Ele veio e está aqui para fazer isso, para nos dar essa graça. E o que mais o Senhor deseja é o que está em Lucas 24, 45 e 48, que fala sobre essa missão da igreja, de nós irmos falar e anunciar. Mas principalmente Atos 1:8, que é um texto muito conhecido, que nos diz: mas recebereis poder. Lembra desse texto? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas.